acho que a gente já mostrou por A mais B que ela não está funcionando, né? Se o objetivo dela era evitar o consumo de drogas só aumenta. Além disso, ainda acontece uma perversão social, porque na interpretação ali da polícia, quem é usuário, quem é traficante, quem acaba sendo preso é o preto, o pobre e o pardo, né? O cara que não tem realmente o acesso à justiça, não pode fazer isso. E você havia falado que é inconstitucional proibir o uso, só queria fechar essa questão, se é inconstitucional, então se pode se proibir a produção da droga, ou não? Olha, eu particularmente estou convencido de que, em termos de criminalização, sob qualquer ângulo que se analise a questão, qualquer medida repressiva com relação às drogas é inconstitucional, até mesmo do comércio. Não estou aqui defendendo que se libere tudo, que saia vendendo, que saia montando boteco de venda de droga. Não é isso. Eu estou dizendo que, sob o prisma da criminalização, essa lei é inconstitucional de cabo a rabo. Não é? Vejam bem, eu cito e lembro apenas 3 princípios constitucionais, rapidamente. Primeiro, princípio da subsidiariedade. De acordo com o Estado Democrático de Direito, a conduta criminalizada só pode ser criminalizada ou mantida como criminosa se nós não tivermos outra alternativa. Nós só criminalizamos uma conduta como última ratio, última razão, última alternativa, quando não tem o que fazer. Ou seja, é uma política muito forte, muito violenta, a criminalização, ela tem que ser reservada para a última alternativa. E nós estamos cansados de saber que, para toda essa problemática das drogas, nós temos N outras alternativas. Segundo princípio, o princípio da idoneidade. Pelo princípio da idoneidade, uma conduta só pode ser criminalizada se a criminalização for útil. E, ora, nós estamos vendo de uma maneira escandalosa que a criminalização do comércio de drogas não tem produzido nenhum efeito útil, nenhum efeito idôneo. Então, fere o princípio da idoneidade. E, finalmente, fere o princípio da racionalidade também. Porque o que diz o princípio da racionalidade? Que a criminalização não pode produzir mais danos do que o próprio problema que ela visa combater. E o que nós vemos com as drogas é exatamente isso, é exemplo acadêmico. Nós criminalizamos as drogas para resolver um problema e causamos um problema muito maior do que aquele que nós, em tese, queríamos resolver. Portanto, a criminalização das drogas, não só no artigo 28 do porte para consumo pessoal, mas também do comércio de drogas, fere de morte princípios constitucionais e, por isso, nós devemos descriminalizar e buscar outras alternativas de controle, de regulamentação, seja como for, mas fora do âmbito da criminalização. Tem um detalhe que acho que é importante a gente lembrar, o Torres pode depois acrescentar do ponto de vista jurídico, que aí nós estamos falando especificamente o comércio de substâncias proscritas, né? Quer dizer, não a violência associada a isso, quer dizer, o assassinato causado por uma luta de facção, é óbvio que nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando isso mesmo já é uma consequência da proibição, né? Isso é uma consequência de como as coisas estão colocadas, né? É uma das consequências danosas da criminalização. Isso. Não é a venda da maconha que produz mortes, e sim a guerra contra essa venda, que acaba colocando em confronto os vendedores de drogas para dominar o espaço de venda, que coloca em confronto o Estado contra essas pessoas, polícia e outro lado, e acaba gerando corrupção, acaba gerando mortes, acaba gerando uma infinidade de problemas, de danos sociais terríveis, ocasionados pela criminalização. E eu não estou falando isso sozinho, não. Todas essas decisões que eu referi falam isso. Recentemente, juízes brasileiros, argentinos, espanhóis, italianos, argentinos, enfim, vários juízes de vários países se reuniram no Porto e fizeram uma declaração exatamente nesse sentido. Eu tive a felicidade de participar dessa reunião e eu vi juízes do mundo inteiro afirmando isso, de vários países do mundo afirmando isso, que a guerra das drogas é um fracasso e todo esse sistema de criminalização tem que ser desmontado. Bom, acho que foram apresentados aqui os argumentos necessários para mostrar para vocês que realmente a lei das drogas precisa mudar. Se alguém quiser contestar isso, vai ter tempo para contestar daqui a pouco. Mas a gente vai passar para a segunda parte, então, que é, se precisa mudar, de que maneira essas mudanças seriam feitas? Eu gostaria de começar por você, Toffoli. Então, eu vou falar de uma perspectiva que está acontecendo agora, nesse momento, né? Já vem tramitando há um certo tempo. Na verdade, era um conjunto de leis que se juntou num projeto só, que na Câmara se chamava Projeto de Lei 7663, né? Cujo relator, né, era o deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul,
que pega essa lei e a torna muito mais punitiva. Né? Aumenta... Ela conseguia ser pior, ela deu uma melhorada, né? Mas ainda continua muito ruim, no sentido de aumentar muito mais as penas para tráfico. Né? A gente já sabendo, já tendo evidências de que isso não tem resolvido a questão, né? E que as sociedades onde isso tem sido feito não está funcionando, onde há alguma sociedade onde parece ter tido um controle, um uso de drogas que é mais baixo do que a nossa, são sociedades muito diferentes da nossa, como a japonesa, ou a Suécia, né? Mas aí tem todo um outro contexto que precisa ser levado em consideração, que é qual é a postura das populações desses países em relação às drogas e à alteração da consciência em si. Né? Essa é outra história. Mas usando esses argumentos, usando o argumento de que a droga é um vírus, o deputado Osmar Terra é médico, né? O que é sempre uma coisa assustadora. Então, vírus? Ele falou que é um vírus. É um vírus. É como se você... Não, é claro que ele está sendo metafórico, também não vamos exagerar. Mas a metáfora dele é que a droga é um vírus e que a gente tem que cortar a cadeia de contaminação. Então, ele não chega a defender, mas ele é totalmente contrário a qualquer possibilidade de descriminalização. Né? E ele deixa transparecer que, se pudesse criminalizar mais o usuário, ele não achava ruim. Né? Nunca vi ele falar nesse sentido, nunca, pode até ter falado, eu não tenha visto, né? Enfim, mas claramente ele diz que iniciativas como a de Portugal, especificamente, diz que não faz sentido nenhum, porque o traficante vai andar com aquela quantidade que é a quantidade do usuário, esquecendo que a questão não é só uma questão criminal, tem toda uma junta que vai avaliar o caso e que vai tomar uma decisão, inclusive do ponto de vista da saúde. Ele, como médico, devia estar preocupado com isso, na minha opinião. E aí, o que tem que fazer? Tem que combater a transmissão desse vírus. Quem é que transmite o vírus? O traficante. Só que é uma coisa engraçada, né? Porque quanto mais elimina esse Aedes aegypti, chamado traficante, mais aparece. Não tá dando conta. A conta não está fechando, não está funcionando. Né? E é isso. Esse pessoal, a população de encarcerados por tráfico, né, quadruplica de 2005 para 2011 ou 2012, né, e os helicópteros voando por aí. Né? Então, alguma coisa está errada nessa história. Né? Alguma coisa não está fechando. Né? Então, o projeto dá mais do mesmo, sem falar que usa uma série de recursos que a gente pode dizer que são monotemáticos em relação à problemática da saúde, atacando unicamente por uma única visão, que é a ideia de que você tem que manter o indivíduo absolutamente abstinente para o resto da vida de qualquer droga se ele tiver tido algum uso problemático de drogas. Veja bem, a abstinência é um dos recursos possíveis da pessoa se tratar. De fato, tem gente que a maneira que a pessoa encontrou para poder lidar com o uso problemático de drogas dela foi ficar abstinente. Mas isso não dá. O problema da droga é um problema muito complexo, com muitas variações individuais. Então, tem gente que não consegue abstinência, tem gente que não quer abstinência, tem gente que quer usar a droga e que você não vai conseguir. Você bota o cara, interna compulsoriamente, bota ele lá numa clínica, o cara sai e começa a usar de novo. Então, a gente tem que começar a pensar em alternativas que sejam mais pragmáticas, do ponto de vista que essa pessoa consiga chegar a um uso controlado e, quiçá, algum dia, se quiser, pare. Né? E a essa perspectiva se dá o nome de redução de danos. A redução de danos ela não é oposta necessariamente à abstinência. Né? A abstinência é uma das formas de redução de danos, mas é apenas a gente entender que uma série de discussões pode ser feita, inclusive para drogas legalizadas. Por exemplo, no caso do álcool, uma lei, por exemplo, poderia ser... Bom, a gente sabe que a história de só botar a lei não funciona, mas, enfim, né? Uma coisa a ser argumentada, por exemplo, é oferecer água a cada vez que você visse uma dose de bebida alcoólica. A pessoa bebe, está lá, está disponível. Água do filtro, não precisa ser água mineral. Água filtrada, mas potável. A pessoa beber água após beber bebida alcoólica diminui o impacto. Potável é importante. Potável é importante, por favor, senão a gente vai aumentar os riscos. Serve a outra política também, pode botar uma outra coisa e mata já logo os usuários. Pois não é. Acaba com tudo. E aí o sistema reforça uma maneira de ver, as mudanças que estão propostas nessa lei, reforçam uma maneira de ver, né, monotemática, centrada somente na abstinência e com alguns interesses por trás dos grupos religiosos que mantêm comunidades terapêuticas, que são uma questão problemática também em alguma monta. Veja bem, eu não estou demonizando comunidades terapêuticas, existem comunidades terapêuticas extremamente sérias, mas é um universo muito heterogêneo, com muita pilantragem também, que as próprias comunidades terapêuticas chamam, né, essas comunidades de comunidades picarêuticas.
né? Então, e aí essa é uma das mudanças. Mudança para pior, na minha opinião. Então, é importante que a gente tenha clareza que não é assim... A lei de drogas precisa mudar, mas, cara, precisamos saber para onde é que vai essa mudança, né? Onde há outros movimentos de mudança, né? Existem 3 projetos de lei vinculados à regulamentação da maconha. Atenção, pessoal, o nome é regulamentação, não é liberação, tá certo? Liberação é pauta de jornalista preguiçoso. Ah, você é a favor de liberar a maconha? Não, eu não sou a favor de liberar a maconha. Sou a favor de regulamentar um mercado que está totalmente desregulamentado e que está totalmente liberado no momento, especialmente se você viver numa periferia brasileira dominada pelo PCC. Então, precisamos regulamentar esse mercado de alguma maneira. Tem 3 projetos de lei para isso. Um é o projeto de lei do Jean Willis, 2 na Câmara, né? O outro do Eurico Júnior, do PV do Rio, o outro é do PSOL do Rio. E existe um projeto no Senado que foi de autoria popular, foi escrito basicamente pelo André Kipper, que é um funcionário da Fiocruz, e que foi submetido ao portal E-Cidadania do Senado e, em pouquíssimos dias, conseguiu os 20 mil votos, né? Veja como tem gente que fuma maconha nesse Brasil. Foi aprovado para ser avaliado no Senado e foi abraçado pelo senador Cristóvão Buarque, que se declarou inicialmente que precisava estudar o assunto, encomendou um estudo que é primoroso. Eu recomendo a leitura desse estudo sobre a discussão da cannabis, um estudo que foi dentro desse projeto de lei, que foi produzido lá pelos experts lá do Senado, muito bom, cobre todos os pontos, os riscos associados à maconha, os efeitos medicinais, né, porque os riscos existem. Né? Nada é isento de risco. Onde é que as pessoas podem achar esse documento? Então, eu posso depois pegar aqui o nome exato, porque é documento, tem um desses nomes assim de Senado que é difícil de lembrar de cabeça, mas depois eu olho aí. E as pessoas podem puxar esse nome pela internet, bota lá e encontra. E então tem esses projetos que estão lá para regulamentar a maconha. Né? E a regulamentação seria uma coisa como um remédio tarja preta, isso? As pessoas recebem uma receita e aí poderia comprar numa farmácia, assim que funciona? É interessante, porque a gente tem, no momento, soluções que são muito diferentes no mundo. Né? A gente tem a solução mais antiga e mais conhecida, que é a da Holanda, que não é exatamente uma solução. É como se fosse uma interpretação radical da ideia pragmática da redução de danos. Mas, olha, a maconha é uma droga leve. Ela causa um impacto muito menor à saúde do que as outras drogas. É melhor que a gente libere isso e que corte o acesso ao traficante, né, do que a gente continuar proibindo. Como a gente vai fazer? Nós vamos fazer esses lugares, que a gente chama de coffee shops, que vão vender maconha para as pessoas. Né? Também outras substâncias foram entrando e saindo desse limbo, né? Cogumelos alucinógenos entraram e saíram, enfim. Agora eles proibiram os cogumelos e o pessoal está vendendo trufa, porque não está fora da terra, então não é cogumelo, então legalmente é trufa, tal, mas é alucinógeno também. Então, é incrível a criatividade, né? Mas enfim, só que tem um detalhe: tráfico de maconha ainda é ilegal na Holanda. Então tem o que se chama do drama da porta dos fundos. Então, quem é que... Quer dizer, o cara que vende... o dono de uma coffee shop tem uma situação muito complicada, porque de quem que ele compra para poder vender? Ele tem que comprar de alguém que produz. Esse cara que produz, então, é traficante. Então, tem toda uma problemática em relação a isso. A solução no Uruguai é diferente, né? A solução no Uruguai é uma regulamentação completa, com vieses bastante de uma regulamentação estatal bastante firme. Né? Chegou-se a discutir, inclusive, de que seria uma única cepa, quer dizer, uma única variante genética de maconha que seria autorizada, que teria uma monoclonagem, você poderia fazer tipagem de DNA e parará, que é uma grande besteira, porque maconha é um negócio que você joga ali no chão, um negócio nasce. E aí, no momento que nasce, vai ter macho e vai ter fêmea, elas vão se recombinar e essa assinatura genética vai desaparecer. Isso aí não tem como fazer. Né? Não tem como controlar. Então, parece que já está caindo um pouco de... me parece que isso caiu. Eu não estou bem informado de como é que aconteceu recentemente. Mas a ideia é de fazer um controle mais estatal. E tem um detalhe muito importante, que isso é uma coisa bastante importante quando a gente fala especificamente de maconha. É uma droga que pode ser plantada e colhida e usada diretamente. Não precisa de beneficiamento, como cocaína, como, sei lá, produção, né, LSD, MDMA, precisa ser feita em laboratório. Maconha não. Então, eles regulamentaram o autocultivo e o uso e os clubes canábicos, que é uma ideia interessante. No Colorado, é uma proposta, como a gente já podia esperar, mais capitalista. Então, não tem propaganda, que essa é uma coisa importante. Nenhuma droga deve ter propaganda, nem álcool. Propaganda zero. Se tiver propaganda, tem que ser propaganda negativa. Né?
não é bem o que acontece, né? Lembremos das mulheres voluptuosas da cerveja. Não tem propaganda, de fato não tem, mas é muito mais liberalizado. E aí uma das críticas que existe em relação ao modelo do Colorado é que existe uma grande disponibilidade de o que eles chamam de edibles, a maconha comestível, né? Maconha comestível é uma coisa para expert. É para quem já fumou muita maconha, sabe qual é o barato, sabe dosar, sabe lidar. Né? Existe um texto clássico de um cara chamado Howard Becker, um sociólogo, o texto se chama Tornando-se um usuário de maconha. É preciso uma ciência para se tornar um usuário de maconha. Não é uma coisa que... quer dizer, né, essa ideia do maconheiro como indolente, né, tem toda uma ciência da canábica. Enfim, eu estou brincando um pouco, mas a questão é a seguinte. Muitos usuários que querem experimentar maconha pela primeira vez olham aqueles docinhos, aqueles chocolatinhos, né, aquelas coisas bonitinhas, acham que é a alternativa mais segura. E isso não está esclarecido de que é uma coisa relativamente perigosa. Né? Então, teve um caso de um cidadão que comeu lá, provavelmente teve lari que comeu mais, né, que esse é o clássico drama do Space Cake, né? E teve um desmaio, ficou louco, se jogou, não sei, caiu de uma grande altura e morreu. Né? Então, na minha opinião, o mercado do Colorado é um pouco desregulamentado demais. Eu acho que é preciso ter alguns cuidados. Cai no outro extremo. Incentiva Você está falando de regular mesmo o mercado que está completamente sem regulação. E outra coisa, no momento de regular um mercado desse, por exemplo, o maior risco associado à maconha. Tem dois grandes riscos. A questão do câncer de pulmão, de boca, de laringe, né, por conta da fumada. E, para isso, né, a gente precisaria... o próprio estudo desse assunto é um pouco difícil, mas tudo indica que o uso de vaporizadores, que seria o cigarro eletrônico da maconha, né, um aparelho no qual é colocada a erva e ela libera só o princípio ativo, não queima. Não chega a queimar, né? A combustão, não queima, não tem combustão, altas. Exatamente. E, com isso, minimizaria bastante esses riscos. É fria também, a fumaça não sai quente, não é fumaça, na real. É só uma vaporização. Isso poderia reduzir bastante os riscos, mas a gente precisaria olhar e pensar na saúde de quem usa maconha, como um direito de um cidadão. Né? Então, no meu entendimento, uma regulamentação no Brasil teria que levar em conta o incentivo ao uso de aparelhos desse tipo e até, quem sabe, o financiamento público de aparelhos desse tipo. Sem propaganda. O outro problema, desculpa, só para terminar, é a questão do risco de impacto no desenvolvimento mental, principalmente, e aí sim, especificamente de adolescentes. Né? Queima neurônios. O termo não é esse. Né? Isso aí é uma coisa muito ultrapassada. Mas o que a gente sabe é que existe um impacto... essa é a história. Não tem nenhuma evidência de que queima neurônio. Ninguém viu lá o neurônio queimadinho, não. Mas... pois é. Outras drogas têm impacto. Né? Álcool, por exemplo, mata neurônio pra caramba. Bem mais do que maconha. Mas tudo depende da maneira que a pessoa usa também. Não quer dizer que um usuário extremamente problemático de maconha não é a mesma coisa que um usuário eventual de álcool. Então, falar de drogas sem levar em consideração quem está usando e onde está usando é muito precário, sabe? É muito, muito primário. Mas, voltando então à história, existe um risco da exposição precoce e intensa à maconha nos anos do desenvolvimento mental de causar, de fato, uma redução no desenvolvimento do QI, da inteligência, e de poder propiciar um risco de esquizofrenia. Que faixa etária a gente está falando? Nós estamos falando de pessoas até 18 anos, alguns estudos até 21. Então, uma redução do desenvolvimento intelectual? O impacto é maior no cérebro que está em desenvolvimento. E o cérebro se desenvolve, na verdade, até os 25. Mas, a partir dos 18, 21, a coisa já seria mais tranquila. O que você chama de uso intenso? O que seria um uso intenso? Seria uso diário. Uso diário e... Quanto maior o uso, maior o risco. Menos... Quanto mais baseados por dia, maior o impacto. Mas o uso diário já mostra uma diferença. E alguns estudos mais refinados dizem que até dá para ver uma diferença até 3 vezes por semana, por exemplo. Mas isso é muito variável de pessoa para pessoa. Tem um outro estudo que mostra que o aspecto biológico, genético, familiar é o principal fator. E que possivelmente a maconha só vai fazer a mediação de um fator genético que já existe. Então também tem essa questão. Não é uma questão completamente resolvida. A gente sabe que tem uma associação. A gente não sabe o que é causa e o que é efeito. Então, pode ser que as pessoas que têm uma maior tendência a desenvolver esquizofrenia no futuro procurem mais maconha como automedicação. Pode ser. A gente ainda não sabe.
Porém, a evidência de associação é tão forte que é recomendável, é prudente a gente recomendar que menores de idade não devam usar maconha. Bom, uma vez que se regule o mercado, se estabelece lá como as leis, como é que se produz, como é que se compra, como é que se vai vender e tal. Esse é um mercado extremamente lucrativo, a gente sabe disso, né? Por isso que as pessoas estão nele, por isso que existe tanta disputa. Assim. Do ponto de vista, você que tem uma experiência criminal muito grande, esses criminosos que hoje ganham dinheiro com o tráfico não vão migrar para outros crimes? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. Não pode descriminalizar porque eles vão me roubar, eles vão começar a invadir as casas, eles vão buscar outros crimes e eu vou ficar mais exposto do que estava antes. É difícil responder essa pergunta porque esse questionamento é paranoico. Eu não consigo entender qual é a lógica disso, qual é o sentido disso. Os caras falam, os caras estão ganhando muito dinheiro. Você vai lá e corta o jeito dele ganhar dinheiro, ele vai ter que roubar, vai ter que assaltar um banco, vai ter que buscar um outro tipo de crime. Os bancos ganham muito dinheiro também, né? E nós também não. Aliás, há quem diga que o sistema bancário teria sérios problemas se parasse de existir o tráfico ilegal, né? Porque a lavagem de dinheiro faz um grande movimento. O que é importante, até quando o Toffoli estava falando, eu fiz questão até de ficar em silêncio, porque é um silêncio simbólico. Eu espero sinceramente que um dia eu não seja mais convidado para discutir isso. Se você é juiz criminal, você não entende nada disso. Está fora, pronto, está resolvido o problema, não é mais crime, ponto. Vamos convidar a gente que entende disso. Não é? Vamos discutir a questão sob o ponto de vista da saúde, de regulamentação, de distribuição. Vamos sobre outro prisma. Não vamos pensar mais na criminalização. Eu sempre me lembro daquele exemplo do sujeito que vai ao médico com uma doença gravíssima, que está morrendo. Aí o médico dá um remédio para ele. Ele começa a tomar o remédio não cura, e ele começa a ficar pior por causa do remédio. Aí ele volta no médico. Ora, é óbvio que o médico vai suspender aquele remédio e vai dar outro remédio. Né? Às vezes até diminuir a dose e colocar outro enquanto substitui. Então o que nós temos que discutir é essa substituição do remédio. Em alguns casos, eu acho que pode ser absolutamente drástico. Corta o remédio e ponto. Há determinadas drogas que tem que simplesmente cortar e pronto, e regulamentar da forma como se regulamenta o álcool, como se regulamenta o tabaco, a maconha, por exemplo, tranquilamente pode ser regulamentada dessa forma. Há outras drogas que precisam ter uma regulamentação mais detalhada. Mas o importante é que nós passemos a nos reunir em encontros como esse para discutir exatamente isso. Você já resolveu o problema que descriminalização é necessária. Vamos discutir quais as alternativas. Então, nós estamos perdendo tempo discutindo a questão da criminalização e ficamos patinando nessas soluções, enquanto muitos países pelo mundo afora já encontraram soluções, viram que não dá certo, voltaram atrás, buscaram outras. E o interessante é que sempre esses países que voltam atrás, não voltam atrás no sentido de criminalizar, voltam atrás no sentido de rever o processo de regulamentação e buscar outra forma de regulamentação. Porque a descriminalização e a regulamentação é um caminho sem volta. E na sua opinião, qual seria o melhor exemplo a gente buscar inspiração? Né? Portugal, Holanda, não, é muito Estados difícil Unidos. mesmo. Entendeu? Acho que nós temos uma realidade muito própria, uma realidade nossa, e é difícil nós ficarmos buscando exemplos específicos. Em Portugal está dando certo aqui, então vamos pegar o modelo de Portugal e vamos trazer para cá. Não, no Uruguai vai dar certo, então todo mundo agora está de olho no Uruguai, né? Vamos ficar observando, o Uruguai vai dar certo, deu certo, copiamos, não deu certo, fazemos outra coisa. Eu acho que não é bem isso. Nós tem um povo com zóio gordo para cima do Uruguai também, para dar tudo errado também. Nós temos que olhar todas essas situações e tentar encontrar, debater profundamente com pessoas que entendam realmente nisso, pessoas da área da saúde que possam propor alguma coisa significativa, mas com uma pedra em cima da mesa. Não se discute criminalização, porque a criminalização está impedindo o avanço dessa discussão. A criminalização está impedindo avanços nos tratamentos, está impedindo que pessoas busquem tratamento, está impedindo políticas de drogas. O sacrifício que foi, eu me lembro muito bem, quando um maluco qualquer por aí, um maluco beleza, inventou de distribuir seringa para drogado. Lembra disso? Esses caras foram presos por distribuir seringa. Hoje é política de Estado. Política de Estado. Quer dizer, nós precisamos encontrar soluções e parar com essa hipocrisia de falar em criminalização. E é isso que eu penso.
O Torres trouxe aí uma metáfora médica, né? As metáforas médicas são bem frequentes em vários contextos. A economia adora as metáforas, né? Temos que dar um remédio rápido para curar esse doente que está morrendo na UTI e tal, não sei o quê. É bem comum. E é muito rica a ideia que ele fala assim, olha, tem um doente, recebe o remédio está piorando a vida do doente, mas o médico não muda o remédio. Por que ele está fazendo isso? Não tem lógica. E aumenta a dose. E aumenta a dose. Mas isso faz sentido quando o médico está ganhando uma comissão do laboratório para fazer isso. Então a gente precisa encontrar onde é que pode ser que existam essas comissões rolando por aí, sabe? Quem é que ganha com essa história? Médicos, inclusive. É bom a gente refletir sobre isso. Bom, antes da gente passar o microfone para vocês que estão na plateia, para vocês fazerem as perguntas, eu gostaria de fazer uma última delas, que é justamente referente ao que a diretora da Conectas falou quando subiu aqui ao palco, que em breve estará nas mãos do Supremo Tribunal Federal a responsabilidade de decidir sobre o futuro da lei de drogas, referente a um caso que está correndo, né, em que eles vão ter que, enfim, para usar uma palavra que nós usamos muito aqui, fazer uma interpretação de texto, né, se é constitucional ou não a proibição das drogas. Na sua opinião, o Supremo Tribunal Federal, que tem funcionado muitas vezes como locomotiva das mudanças sociais no nosso país, já que isso não acontece muito na Câmara, o senhor acredita qual seria o desfecho disso, caso isso ocorresse num ano como o nosso, 2014, um ano de eleição? Quer dizer, eu acho que o seu otimismo é encantador. Realmente, quando você diz que o Supremo Tribunal pode destruir a lei de drogas, não é isso que se vai julgar. O Supremo Tribunal Federal vai julgar apenas o artigo 28. Vai analisar a constitucionalidade do artigo 28. Ou seja, artigo 28, né? A criminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Como já o fez a Corte Argentina, como já o fez a Corte Colombiana. O Supremo Tribunal Federal pode sim declarar inconstitucional, com base em todos esses princípios, a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Mas aí que eu digo que é encantador o seu raciocínio, porque isso pode sim acarretar uma reflexão social muito mais profunda e nós caminharmos no sentido de talvez solaparmos esses alicerces da criminalização das drogas como um todo. Isso talvez permita que nós avancemos nesse debate. E eu acredito. Eu acredito que é possível. Eu não tenho competência para julgar isso de maneira, né, técnica. Eu sou daqueles que está torcendo. A gente já está pensando em fazer um bolão para saber como é que vai ser o voto de cada um dos ministros, né? Vamos ver. Quando nós vínhamos na viagem, nós viemos aqui discutindo isso e já propusemos até fazer um bolão, né? Quanto vai ser esse julgamento? Mas eu ainda acredito que é possível e que o Supremo Tribunal Federal, como já fez em tantos momentos passados recentes, não é, que deu grandes avanços em prol da garantia dos direitos humanos, em prol da garantia do Estado laico, em prol da garantia da civilidade. E eu acho que o Supremo Tribunal tem tudo para dar esse passo e para acolher essa ideologia a todos os direitos humanos e dar mais essa garantia constitucional a todos os cidadãos desse país. Bom, chegou a hora das perguntas. Como é que a gente vai fazer? A gente tem microfones, a gente tem 2 microfones que estão com as meninas. Quem gostaria de fazer uma pergunta, por favor, levanta o braço. A gente tem uma pergunta aqui, na terceira fila.